eu vou te contar uma coisa. Tem uma coisinha na nossa cabeça aqui, tipo um fiozinho. O fiozinho vai, então a gente fica com a boca torta, fraco, também perder a fala, fica sem fazer só. Então tem que cuidar bastante do vovô, tá bom? Nós criamos uma campanha para ensinar as crianças a reconhecer os sinais de AVC, crianças entre 4 e 8 anos. A reconhecer os sinais de AVC e como telefonar para o SAMU avisando que o vovô, a vovó, o papai está tendo um AVC. Porque a nossa ideia, muitas vezes a criança está sozinha com um adulto em casa e aí o que acontece? Espera um outro adulto chegar e isso perde tempo e chance de tratamento. Esses são os sintomas. Braço fraco, sorriso caído, o lábio torto e também vai ficar sem voz. Elas começaram a criar vídeos e mandar para sua família orientando dos sinais e que tem que cuidar muito bem do vovô e da vovó. Então é tão lindo de ver. Obrigada, tia Sandrinha. Te amo. Quanto antes você reconhecer os sintomas de um AVC, ir para um pronto-socorro, ir para um setor de emergência, e que se for detectado obstrução na artéria, abrir o quanto antes, será evidentemente células do cérebro que serão salvas. Isso melhora o prognóstico e evidentemente evita maiores sequelas. Sheila, obrigado pela tua participação. E eu queria saber, você que é uma grande especialista, como é a situação no mundo do acidente vascular cerebral hoje? Brasil e mundo. A incidência, a mortalidade. Então, o AVC é a segunda causa de morte no mundo. São 5,5 milhões de pessoas que morrem todo ano por AVC. São 13,5 milhões de casos de AVC por ano no mundo. Então, realmente é uma doença com um grande impacto, né? Uma grande causa de incapacidade também. No Brasil, são aproximadamente 400 mil casos de AVC por ano. E o AVC, por mais de 30 anos, foi a primeira causa de morte, mas desde 2011 o AVC é a segunda causa de morte no nosso país, com mais ou menos 100 mil casos de mortalidade por ano. E se fala há mais de, 20, 30 anos da prevenção. É isso que seria a única arma contra isso. Mas, pelo visto, ela está sendo completamente, na sua opinião, ineficaz, porque a mortalidade continua a mesma nos últimos 20 anos. Estou enganado isso? Me engano em falar isso ou não? Não é isso mesmo. Eu acho que o senhor tem toda a razão. A prevenção é a base do problema e nós vamos tentar atuar aí também. Existe alguma estrutura montada no país para atendimento do acidente vascular cerebral? Existe. Faz alguns anos nós temos trabalhado num grande grupo para implementação dos centros de AVC no Brasil e agora nós estamos lançando uma novidade junto com a Organização Mundial de AVC, lançando para toda a América Latina a certificação internacional dos centros de AVC. Sinais, muitas vezes a pessoa pode ficar com distúrbio de fala, que a boca está meio entortando, então a pessoa começa a falar estranho, começa a ter dificuldade muitas vezes de movimentação de algum membro, não consegue falar as palavras direito. Então qualquer sintoma desse tipo pode ser no acidente vascular cerebral, então é um alerta. A gente teve um chamado de um paciente, ele é um paciente diabético hipertenso que teve um mal súbito na rua e parece que está com uma perda de força no lado do corpo. A suspeita é de um AVC, né, um acidente vascular cerebral. Oi? Oi. Que houve, moça? A gente estava aqui caminhando na rua e ele passou mal.
Aham. Ele ficou com o braço meio fraco, assim, Sim. estranho, eu liguei pra ambulância. Aham. Faz quanto tempo isso aí? Faz mais ou menos meia hora. Meia hora. Me diz uma coisa, ele tem alguma doença? Ele tem pressão alta e tem diabetes. Ele toma que tipo de remédio? Tá tomando enalapril e glifage. Aham, e tava passando bem nos últimos dias? Tava bem, agora foi assim de repente, a gente tava só caminhando, Aham. conversando, quando eu vi ele passou mal, foi estranho. Tá, tranquilo. Tá, a gente vai botar ele na ambulância e já vamos fazer tudo que for necessário, tá? Tá bom. Se ele é reconhecido como AVC no hospital, ele passa na frente de todo mundo para rapidamente ser avaliado, fazendo uma tomografia, avaliação do neurologista e começar o remédio o mais rápido possível, porque cada minuto que passa com o vaso fechado, são 2 milhões de neurônios que morrem. Seu Valmir, eu vou levantar os seus braços, o senhor tenta manter eles onde eles estão, tá? Certo? Segura. Nós implementamos nas ambulâncias do SAMU, em 22 ambulâncias do SAMU, entre Porto Alegre e Metropolitana, um aplicativo que foi idealizado pelo Dr. Raul Nogueira, também lá na Emory University. O profissional do SAMU que está atendendo o paciente vai respondendo um questionáriozinho rápido enquanto está avaliando o paciente. Diga pra mim, seu Valmir, o céu é azul. É azul. Isto. Perfeito, perfeito. Pede para mostrar 2 dedos para ver se o paciente está compreendendo, fala uma frase simples, então ele vai avaliando como é que está o paciente. A gente está usando um aplicativo que foi desenvolvido especialmente para esse tipo de caso, que é o caso do AVC. Ele já vai com uma estratificação de risco e já sugestão de alguma alternativa terapêutica, né? Ele me pergunta se o paciente usa algum tipo de anticoagulante. A familiar dele me disse que não. Aí tá perguntando a idade dele. Ele tem menos de 80 anos, ele tem 60. Pergunta que horas aconteceu. Faz 30 minutos. O senhor consegue me mostrar 2 dedos na sua mão? Nessa mão aqui, o senhor consegue me mostrar 2 dedos? Isso. Ótimo. Pode descansar. Então a gente teve uma pontuação probabilidade de doença de grandes vasos cerebrais entre 60% e 85%. Aí a gente e aqui me deu que é o Hospital de Clínicas. Mas está chegando o paciente do SAMU, né? Eles avisaram agora pelo SAMU aqui, Já veio o resumo do caso, né? já aqui. Então, é um paciente masculino, tá? Tem menos de 80 anos. Eu Tá. já falei que a gente estava a caminho e deve entrar em seguida. Hemisfério esquerdo, vai direto para tomografia, então. Esse senhor estava com a familiar caminhando pela rua e ele teve uma queda. Quanto tempo, Marcelo? Dá uns 30 minutos no máximo. Isso. Segura. Vamos levantar os dois. Vamos lá, vamos indo para tomografia. Segura. Segura o braço. Segura o braço. Consegue dizer seu nome, seu Valmir? E a idade do senhor? Tá ótimo. Tomografia tá liberada, pessoal. Então tá mexendo aqui, levanta esse braço aqui. A perna, levanta a perna. Esse braço? Fazer a tomografia. Então a gente recebe as imagens da tomografia para decidir se esse paciente pode ou não receber tratamento. Então vamos ver a tomografia, Thaís. Uma tomografia boa para pouco tempo de início dos sintomas, né? A gente pode aproveitar, começar a trombólise e fazer angiotomo para ver se tem oclusão de grande vaso. Agora vai fazer a trombólise.
Em 1995 se descobriu que tinha um tratamento, que era uma medicação que se usava na veia, chamada trombolítico, que desentupia a circulação cerebral. A gente foi mais ou menos na linha dos cardiologistas que já usavam esse remédio para o infarto do coração. A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, já logo que viu que esse tratamento tinha efeito, começou a ir ao Ministério da Saúde pedir que fosse implementado o tratamento. Eles achavam que a logística para o tratamento no SUS não era viável e, além disso, achavam que o remédio era muito caro para o SUS, né? Em 2007, num congresso brasileiro, eu disse, eu não vou falar de trombólise, eu vou falar como é que a gente fez para implementar nos nossos hospitais, uma plateia de umas 400 pessoas, e aí levantou uma pessoa nessa plateia, né, que foi o Cloer Vessia Alves, e disse, eu sou o novo coordenador de urgência e emergência do Ministério da Saúde, e junto com a doutora Sheila, nós vamos implantar um programa de AVC no Brasil. Até que culminou em 2012 a portaria do Ministério da Saúde, então pagando o tratamento trombolítico para o SUS e implementando os centros de AVC de urgência e emergência do Ministério da Saúde. André, eu vou iniciar com você, tá? Então a gente aproveita um intervalo entre um exame e outro, faz a injeção para não perder tempo e aí ela sai, ele continua a segunda parte do exame e depois é que se põe a pingar o medicamento por mais 1 hora. Mas esse primeiro momento às vezes já faz com que desentupa a circulação e o paciente melhore, né? Oi, Mutarelli. Fala, querido. Tá feio o negócio, hein? Mutarelli, a definição de acidente vascular cerebral. A gente sempre vê AVC, vulgo derrame cerebral, mas a definição exata e os tipos. Bom, os dois principais tipos são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, ou seja, houve uma falta de circulação e o outro, o vaso rompeu e tem um sangramento intracraniano. Chama acidente porque acontece de uma hora para outra, inesperado, vamos dizer. Não é como um tumor, que a pessoa começa a sentir uma dor, prende o intestino. É de repente. Eu acordei com metade do corpo formigando. Ao chegar no hospital, eu chamei e falei, doutor, eu estou tendo AVC. Qual é o tempo, assim, tipo, cheguei 6 horas depois? Então, isso é um conceito que está mudando bastante, porque, então, se existe uma diferença grande entre o centro dessa isquemia e a penumbra, sempre vale a pena tentar desobstruir. Quanto mais cedo você chegar, melhor o prognóstico. Isso todos os trabalhos mostram que se você chegar e for atingido em meia hora, por mais que 3 horas e meia, 4 horas seja absolutamente seguro fazer também, o benefício pode não ser tão grande quanto na primeira meia hora. Quanto mais cedo, melhor. A avaliação do fonoaudiólogo deve ser feita nessas primeiras 48 horas. Por quê? Nessas primeiras 48 horas, alguns estudos mostram que até 80% dos pacientes têm alguma alteração de deglutição. Se engole forte, engole mais uma vez. Quando um paciente ele dá entrada no hospital com um possível diagnóstico, né, de AVC, assim que ele passa por toda a avaliação médica, enfim, esse paciente ele geralmente tem um comprometimento neuromuscular, motor, sensorial, perceptivo, enfim. Eu tive vontade de realmente morrer, porque quando eu me dei conta do estado que eu estava, apenas mexendo o olho, eu pensei que não valeria a pena continuar vivendo assim. A gente vai estimular pontos específicos dentro da boca do paciente.
E aí a nossa função é avaliar que tipo de alteração esse paciente tem, porque todas essas alterações podem causar o quê? O principal que a gente se preocupa num primeiro momento é a alteração no mecanismo de deglutição. Se um paciente ele tem alteração no mecanismo de deglutição, ele pode ter qualquer alimento ofertado para ele ou até mesmo a saliva indo para o pulmão, que é o que a gente chama de aspiração. Paciente apresentando desvio de rim à esquerda. O início há 1 hora atrás. Acionado o código AVC. O maior aprendizado que a medicina me trouxe foi gostar das pessoas e entender que elas são diferentes. Uma segunda lição muito importante que a medicina me trouxe foi o trabalho em equipe. O conviver com as outras especialidades, sabendo que elas são tão ou mais importantes do que você e a sua especialidade. Todos que trabalham juntos fazem com que o hospital, a reabilitação, o tratamento seja um sucesso. A gente ficar na frente do rosto dele, o olho dele bem na linha média. Tá bom. Assim. Ser médica é uma vocação. Então, desde que eu era pequenininha, quando eu tinha 11, 12 anos, eu não tinha uma segunda escolha. Eu falava para meus pais assim, se eu não passar, eu vou entregar pizza. Não tem uma outra coisa que eu faria. Eu sou médica referência da UTI Neuro, Eu sou chefe da UTI como um todo, O chefe nosso é o Dr. Tiago Correia. Mas, assim, é uma pressão grande e é uma habilidade diária de estar agindo sobre adrenalina, sobre pressão, você acaba acostumando. A gente vai lá no 5º andar. 5º andar é? É UTI geral. Precisa de óculos, não? Não. Os médicos são pessoas como todas as outras, Então, tem pacientes que vão tocar você, que vão projetar coisas em você, e o ideal é você equilibrar isso dentro de você mesmo, para que a sua emoção não ultrapasse, não prejudique a emoção do outro, mas ser indiferente é o pior dos caminhos. Eu vou ficar em pé, tá? No 3. 1, 2, vai. Isso. Nem sempre a gente vai conseguir curar o paciente ou trazê-lo de volta, mas sempre a gente vai conseguir estar do lado do paciente e da família. Pode apoiar no meu braço e senta devagar. Isso. A gente vai reto. Aí a gente vai entrar num corredorzinho. Vamos por dentro, que acho que Ciro lotado. Lotado, né? Lotado. Aqui também, né? Aqui também, assim, primeira semana de janeiro, muito difícil, assim, caos de não ter vaga. Não, a gente fala, o que a gente vai fazer? Cita caos não ter vaga. Muito difícil, porque em abril a gente tinha uma estrutura, eu fiz a escala de médicos externos, a gente chamou 130 médicos de fora. Nossa. E você se formou aonde? Eu me formei em Bragança. Que legal. Aí depois eu fiz Neuro Paulista. Muito depois legal. eu fui morar nos Estados Unidos. O hospital me pagou o doutorado lá. Morei em Boston. Aí fiz a Harvard. Aí você 3 voltou. anos, eu voltei. No pico dessa pandemia lá, quer dizer, nunca saímos do pico, na minha opinião. Nós estamos no pico da pandemia do Covid ainda. Mas lá por março, abril, teve também queda do movimento, assim como os infartos, nas emergências do mundo inteiro? Muito. Queda significativa. Então, a gente teve 2 meses que isso aconteceu de uma forma extrema, mais ou menos em abril, no comecinho de abril e no começo de julho. A gente tem uma média aí de 30 a 40 acionamentos do código. A gente teve em abril 4 e em julho 2. Então, chamou bastante atenção que os pacientes estavam provavelmente com medo de vir ao hospital e acabaram tendo o evento e ficando em casa. Morreram em casa Sim. por medo de vir ao hospital. Sim. E muito importante dentro desse quadro é que pacientes podem ter como manifestação inicial o próprio AVC do Covid. Então a gente mudou o nosso protocolo de entrada no hospital, que era o exame de imagem da cabeça e dos vasos cervicais, para um pouquinho mais para baixo a gente faz uma tomografia de tórax, mesmo naqueles que não têm sintoma respiratório.
E normalmente o neurologista que trabalha na área de AVC, não é qualquer neurologista, é a pessoa que lidera isso, que orienta o tratamento de urgência. Isso não existe em todo o Brasil, nós não somos tantos assim. Então, a telemedicina é uma oportunidade de chegar ao tratamento em locais onde não tem especialista. A telemedicina é um recurso que vem aumentando cada vez mais. Então, por meio de uma descrição básica ou por meio da filmagem do paciente, o neurologista que está no centro, ele pode decidir, junto com o emergencista, se o diagnóstico está correto, se existe alguma contraindicação e se pode ser realizado o tratamento trombolítico ou mesmo a trombectomia. Pessoal, suspeita de AVC, estou acionando fora. Paciente apresentando desvio de rima à esquerda, acionado código AVC. Roberta, preciso que fale com o familiar, veja qual foi a última vez que ele foi visto bem. E já aproveite e cheque as contraindicações para trombose. O paciente retorna da tomografia, não foi evidenciado hemorragia, evidenciou-se uma lesão proximal de artéria cerebral média. Com isso será realizada a telemedicina, provavelmente com trombólise indicada. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Paulo Henrique, sou médico emergencista aqui da sala de choque do Boimirim. Eu estou com o paciente André, 45 anos. É um paciente previamente hipertenso, diabético. Eu estou com a imagem aqui disponível. Você checou as contraindicações de fase aguda? Ele tem alguma contraindicação? Paciente sem contraindicação para trombólise. Então vamos prosseguir e assim que você tiver terminada a trombólise, eu entro em contato novamente, a gente vai reavaliá-lo. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela atenção. Até mais tarde, então. A região do Hospital do Boimirim é uma das regiões com maior incidência de AVC na cidade de São Paulo. Antes da telemedicina, o colega que estava na porta no Boimirim, em geral, não fazia esse tipo de tratamento. Depois que ele tem o suporte do especialista do lado de cá, a gente hoje consegue trombolizar mais pacientes no SUS, no Hospital Boimirim, do que até aqui no hospital, no Einstein. Pessoal, conversado com o neurologista, indicado trombólise, alteplase, calcular pelo peso, 0,9 por quilo. O respaldo da telemedicina dá segurança ao emergencista, que não é especialista em neurologia necessariamente, a tomar uma conduta de iniciar, por exemplo, o trombolítico, a medicação para dissolver o coágulo. Minha formação como médico foi toda no SUS. Eu fui formado na Universidade Federal da Bahia e depois fui trabalhar no serviço particular. No ano passado eu senti a necessidade de voltar para o SUS por uma questão de propósito, de poder ajudar em vez da pandemia. Eu trabalhei 3 a 4 meses no UTI, Covid, e desde então eu voltei para o SUS aqui no Boimirim, que é o lugar que eu gosto muito de trabalhar. Os pacientes do SUS têm uma peculiaridade de serem muito gratos pelo que a gente faz por eles. A relação do dinheiro está dissolvida por meio dos impostos. Não que a gente não pague pelo SUS, a gente paga, e paga caro, só que não tem essa relação direta de onde estou pagando por um serviço. Dona Ivonete, vamos lá? Maravilha! Pode sentar ali. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Maravilha. Pode ficar à vontade, tá bom? E aí, Dona Ivonete, me conte, como é que você ficou desde a nossa última consulta? Acordei de manhã, eu fiz café, meu marido ligou, eu falei que tá tudo bem, que todo dia ele liga.
Quando eu fui pegar a roupa num banheiro, aí eu não cheguei a cair, porque ela me segurou. Porque se ela não tivesse chegado, eu tinha caído, bati a cabeça no chão. Foi assim, uns 10 minutos, foi o tempo já de pegar, perceber que estava acontecendo algo errado e eu levei. Minha boca começou... Eu não sentia nada, daqui, ó, nada. Eu acho que uns 7 minutinhos eu cheguei no pronto-socorro, que é próximo, fui super rápido. A importância foi o fato, né, dela ter se recuperado. A mãe pegou a mão, né? Tem que ir no pronto-socorro mais próximo de casa, de preferência de um hospital. Agora o doutor Renê tornou mandar eu passar na cardiologista de novo, porque eu tenho um buraquinho no coração, disse que tem que fechar, sabe? Para checar a pressão, para ver a glicemia, para saber como tá o colesterol, tudo isso é importante de rotina. A Ivonete teve o AVC, o senhor ficou com medo de perdê-la? Muito medo. Muito medo. A perder ela é perder a metade da minha vida. Pelo amor de Deus. Para que a gente não tenha uma surpresa, que a pressão fique muito alta, ou que o açúcar comece a subir, você já faz essa avaliação. Depois de tudo isso, que vale estar com a família reunida hoje, né? É, aí meus bichinhos. Ai, a mãe nos traz os bichinhos. Meu pacotinho. Né, pequena? Então, para mim é muito gostoso vir aqui fazer um ambulatório dos casos que tiveram alta do hospital. Porque eu vejo o paciente depois que ele voltou para a família, depois que deu tempo de ter uma plasticidade, de adquirir alguma habilidade, de ter uma reabilitação. Tchauzinho. Tchau, tudo de bom. Neurologia é vista com preconceito, muitas vezes pelas outras áreas, até pelos estudantes, como uma área que você dá um diagnóstico brilhante, que você tem poucos recursos para oferecer para tratar. Então, a trombectomia, a trombólise vem nessa linha de mostrar que a gente pode impactar na qualidade de vida, no tratamento, né? Opa, não sei tocar. Então você deu agora. Quando foi que a dona Cecília teve AVC? Foi 2 de março que ela foi internada aqui. Foi. A dona Cecília, ela perdeu a capacidade de mexer os 4 membros e não conseguia falar. É o que a gente chama de Locked-in, ou síndrome do encarceramento, que é extremamente grave e o prognóstico é péssimo. A mortalidade também é muito alta. A dona Cecília marcou a gente porque foi a primeira paciente que nós conseguimos encaminhar para o serviço terciário e realizar o procedimento de trombectomia. Dona Cecília, o que a senhora lembra assim, do dia que a senhora teve? Eu deitei, eu dormi. Quando eu acordei aqui. Aí fiquei na sala, no banheiro, na porta do meu banheiro. A trombectomia, no dia 22 agora de fevereiro, acabou de sair no Diário Oficial, que é um procedimento que está sendo autorizado a ser feito no SUS, graças a um estudo desenvolvido no Brasil com pesquisadores brasileiros especialistas em acidente vascular cerebral, chamado Resilient. Nós começamos a implementar o Resilient, nós tivemos um time que trabalhou junto e não tinha nem dia nem noite, né? Carnaval, Natal, eles estavam lá porque eles sabiam que o resultado do estudo ia mudar. O tratamento de novo do AVC no Brasil ia dar a possibilidade de tratar pessoas que não têm recursos para estar num hospital privado. Então isso motivou não só a mim, mas todos nós que estamos envolvidos. É a realização de um sonho, né? Que não acabou, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer. O que é a chamada trombectomia? Então, a trombectomia mecânica, né? É a retirada do trombo, quer dizer, do coágulo, que está impactado no meio da artéria. Tem 2 técnicas, uma que é um aspirador, e a outra é uma modificação de um stent, que ele, digamos que ele agarra, é como se fosse uma pinça mesmo. E você tira isso.
Zé Guilherme, a trombectomia já vimos que ela realmente é muito eficaz para tirar o trombo, quer dizer, o coágulo, né, que entope a artéria do cérebro e com alta eficácia. Mas todo AVC, todo acidente vascular cerebral tem indicação de trombectomia? No AVC isquêmico, a trombectomia tem grande sucesso nos pacientes que têm o coágulo em grandes artérias do cérebro, porque aí eu consigo realmente retirar tudo. Mas uma grande parte dos AVCs isquêmicos são em artérias pequenas. Você não consegue Neste fazer. caso, ele não funciona, mas a trombose funciona bem. Meu olho começou a ofuscar do lado direito. Falei pra minha mãe, ó, tô com uma dor de cabeça do lado direito. Deitei um pouco para passar a dor de cabeça. Na hora que eu me levantei para ir no banheiro, eu já não senti o lado esquerdo e caí no chão. Veja a prevalência dos casos de AVC ao longo da idade, mostrando como as questões que envolvem o jovem diminui, mas não desaparece a prevalência, a incidência do AVC. Então, é uma doença do adulto em fase produtiva, daí a importância. Quando nós olhamos para a magnitude do processo, olhando para a internação, a gente consegue ver exatamente, olha, em 10 anos, nós tivemos 1.769.000 internações no âmbito do SUS. Aqui não estão configurados o sistema suplementar. Praticava, treinava todo dia academia, andava de skate, de bike e minha profissão é mecânico automotivo. Nunca fumei, nunca bebi. Antes de eu ter o AVC, que foi em abril, no dia 28 de abril do ano passado, trabalhei das 8 horas da manhã e aconteceu de acabar o expediente, eu ir para casa, meu olho começou a ofuscar do lado direito. Falei pra minha mãe, ó, tô com uma dor de cabeça do lado direito. Deitei um pouco para passar a dor de cabeça. Na hora que eu me levantei para ir no banheiro, eu já não senti o lado esquerdo e caí no chão. Quando eu caí no chão, eu gritei por ela por socorro. Ela veio e falou pra mim, Everson, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, mas eu perdi o movimento do lado esquerdo. Do hospital fizeram a tomografia e constou AVC isquêmico do lado direito, frontal da cabeça. Ele não é mais uma doença do idoso, ele é uma doença do adulto, mas ele é também, às vezes, uma doença da criança. A lógica de entender até onde a gente pode estimular o paciente, até onde nós podemos tratar esse paciente para se recuperar, é muito importante. Porque ele sempre vai poder viver bem com o que tem, se ele estiver adaptado com as tecnologias que hoje estão disponíveis. Eu comecei a andar devagar, saí da cadeira de roda. Agora vai olhando lá no espelho. E com isso, aí veio a minha vaga aqui, consequentemente, veio a minha vaga pro Luci Montoro e fiquei internado aqui e estou fazendo a minha reabilitação, que já tive bastante melhora aqui também. Excelente. Pode parar? Vou soltar aqui a mão. A necessidade de reabilitação é tão importante quanto o tratamento na fase aguda, porque o hospital garante que a pessoa consiga manter a vida, mas é a reabilitação que vai devolver esta vida para a sociedade. Força, peso na esquerda. Se você botar o acidente vascular cerebral e o infarto, são as doenças que mais matam no mundo. Você tem uma ideia, uma média de mortalidade, uma incidência de mortalidade são mais ou menos 20 milhões de pessoas por ano. E você se previne, seu cara? Então me previno, trato hipertensão, trato colesterol alto, procuro caminhar dentro da minha vida doida, né? E é isso, é um tipo de prevenção. Na
campanha do Dia Mundial do AVC, nós sempre temos que ser originais para chamar a atenção das pessoas para prestar atenção no AVC. E no ano de 2017, a campanha foi prevenção. Então, foi idealizado pela Ana Cláudia Souza, que é médica neurologista, e o Leonardo Carboneira, que também são neurologistas, criar uma música com os 10 passitos de prevenção do AVC, os 10 passos de prevenção. E atuando nesses 10 passos, a pessoa reconhecendo os seus fatores, tem 80% a 90% de chance de redução no risco. E foi o maior sucesso com as pessoas cantando e se engajando na prevenção do AVC. Esqueci de dizer que é tanta coisa, é a nossa neurologista que criou e o Calil dançou com ela num programa. Se você quiser aprender a prevenir um AVC, venha aqui cantar comigo, oi. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção nos 10 passitos. Cuide do seu peso, faça exercício, controle a dieta para ter benefício. Isso é porque o exercício reduz o risco de AVC em 40%. Então era um estímulo mundial para as pessoas se mexerem, pararem de ser sedentárias. Pro seu coração não sair do ritmo. O ritmo do meu cérebro. É uma boa pergunta. Eu acho que ele não é clássico, porque eu sou muito acelerada. Então, acho que talvez o samba ele tenha mais a ver comigo, né? Movimento, agilidade. Então, acho que é o samba mesmo. Bom, eu acho que todos esses anos eu nunca me conformei com o que a gente tinha. Eu sempre acho que a gente é capaz de fazer, né? Então, por isso, eu acho que isso me fez mover e me juntar a pessoas que acreditavam nisso também. Nós podemos fazer o que é melhor para os nossos pacientes. Quero voltar a trabalhar na minha profissão mesmo, voltar a fazer meus exercícios, ter minha rotina normal. Andar de skate, de bike. Isso é o que eu fazia antes. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Existe vida depois do AVC. Que esta vida está em nós. Se a gente quer, vamos ter vida. Se não quer, não vai ter. Depende única e exclusivamente de nós.